Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a poderosa e inefável palavra de Deus que está lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo de número 12. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12, que diz assim a poderosa palavra de Deus: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Amém. Então o segredo é semear. Quem planta, colhe 100. E quem planta 100, pastor? Colhe 1000. Aleluia. O segredo, irmão, é semear. Ajuda ela lá. Amém? O segredo é semear. Tem que ajudar, irmão. Amém? Então, nós vamos, fazer uma oração, porque Isaque foi para uma terra que Deus diz para ele: irmão, tem um lugar certo para Deus te honrar. Amém. E eu falo, onde eu ponho, e quem põe aqui tem 100 Amém. vezes mais. Só o ato de pisar, a bênção acompanha. Porque a presença do eu sou o que sou. Glória a Deus Deus. de Abraão, Aleluia. Isaac e Jacó, ele está aqui. Amém. Amém? Então vamos orar para Deus curar, salvar, libertar. Amém? E fazer o extraordinário, irmão. Vamos orar então. Peça, que Deus ponha as mãos sobre você, te abençoe, te guarde livre. Põe as mãos naquilo que você precisa também. Amém? Porque toda honra, irmão, e glória não é de homem, é de Jesus. Aleluia. Só Ele ostenta a glória, o poder, só Ele e ninguém mais. Aleluia. Oramos. Poderoso Deus e eterno Pai, olha, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, vai colocando por terra, Pai, todo o mal, todo impedimento, vai curando, salvando, libertando. Eu profetizo, Pai, que a sua glória espalhe aqui 100 vezes mais. Senhor, eu estou te pedindo, vai curando, salvando, libertando, vai derramando a tua presença, Pai, vai aniquilando as barreiras, vai fulminando, tirando impedimento, tirando obstáculo, tirando barreira, quebrando laço, cortando a lança, destronando todo mal, toda seta. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, vai caindo por terra, vai sendo quebrado, vai sendo aniquilado, vai colocando todo mal por terra. Senhor, eu te apresento, Pai, nesta noite, a minha vida, o ministério, a irmã Rose, Pai, o irmão Robson, Pai, o irmão Fabrício, as suas esposas, sua mãe, a irmã Edna, a Miriam Islã, a irmã Marluce, Pai. Eu te apresento o irmão Johnny, Pai. Eu te apresento o presbítero Eliseu, a irmã Aurora, a minha esposa, a pastora Isaura, a irmã Omira, a irmã Cimeia. Eu te apresento o Senhor amado, o irmão Alex Lavinha. Vai cobrindo eles com teu sangue, vai guardando, vai destruindo, Pai. O que Balaão e Balaque arquitetou, eu quebro em nome de Jesus o Nazareno, e eu abençoo, Pai. Eu estou te pedindo, nos guarda, nos livra, derrama, Pai, a tua glória e o teu poder, porque, Senhor, tu és magnífico, maravilhoso. Eu te peço, abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Quero chamar aqui a pastora Carmelita para louvar a Deus. Venha para cá louvar. Amém? E depois da pastora Carmelita, eu quero chamar a pastora Isaura para fazer a leitura da poderosa palavra de Deus. A pastora Isaura está aí, ó, cheia de unção. Até no calcanhar tem unção. Amém? Amém? Aleluia. E isso é importante, irmão. Está cheio da unção, do poder do eu sou o que sou, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque aqui tem fogo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a
amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor com os hinos da harpa, né? Glória a Deus. O hino de número 2. Quem tiver harpa, vamos lá. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por esta terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por esta terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por esta terra de além e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Sem Jesus nós não podemos viver, né, igreja? Ô, glória, é verdade. O hino 4. Glória a Deus. Amém? Amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer,
fidelidade dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti, em que precisas não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, como estiveres não temas, vem, Deus velará por ti, ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar também o hino 25 da harpa. Amém? Glória a Deus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juntadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmeidores que levem a morte, circunstantes não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. É a cidade que Deus está preparando para mim e para você, né? Então, nós temos que cada dia estar firmado
para que nós possamos entrar nesta cidade, né, de ouro e de cristal, onde Jesus está preparando para mim e para você, né? Ele disse: eu irei e voltarei para buscá-los e levar para o Pai. Então eu creio que Deus já está preparando o nosso lar, já preparou, né, o lugar para cada um de nós. Resta a nós seguir esse caminho e não desistir, não olhar para trás, porque o alvo é Jesus. E Jesus está às portas, igreja. Não há mais tempo de brincar de ser crente. Eu já agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Ô glória, pastor Isaura, né, vai fazer a leitura oficial da poderosa palavra de Deus. Logo depois da pastora Isaura, eu quero dar uma saudação para a pastora Simeia. E as irmãs já ficam preparadas para adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Posso ouvir um amém? Amém. Então, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Mais uma vez, estamos aqui, aleluia, para adorar o nosso Deus. E, ó, vamos ler, irmãos, 1 Pedro, no versículo 3. 1 Pedro 1, versículo 3. Ô glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Podemos ler? E fala assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que se não pode murchar, guardando nós o céu para vós que, mediante a fé, estáis aguardando na virtude de Deus para a salvação que já preste para ser revelada no último tempo. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, nos chamou aleluia, para esta grande bênção, né, irmãos? Aleluia. E nós estamos aguardando esse dia maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E pela sua misericórdia Ele nos gerou de novo. Glória a Deus. Nós somos Aleluia. gerados novamente. Glória a Deus. Aleluia. De uma natureza brava, ruim, mudou a nossa vida, aleluia. Aleluia, E Deus. nos deu uma vida espiritual para nós poder aguardar o dia do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, o pastor também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por esta bênção, Pai, pela tua palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Pai. Muito obrigado, meu Deus. Nos guarda, Senhor, nos dá graça. Eu profetizo, Pai, nessa noite, e na minha ministério, na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amém? Pastora Simeia está com a saudação e as irmãs já ficam no gatilho, amém, irmão? Para a gente não perder tempo, porque o céu te aguarda, te espera. E quem vai para o céu, irmão, tem que ter pressa para estar e continuar na presença de Deus, amém? Não tem que ninguém querer morrer, não, né? Que para ir para o céu precisa passar por essa fase, né? Amém?
Então o céu é o nosso lugar, tá bom? Fique ligado, porque o Deus de Abraão tem muito mais a te oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus preparou esta noite para que eu e você estivesse aqui adorando a Ele. Amém? Então somos gratos pelo dia qual o Senhor concedeu e por esta noite a qual nós chegamos até este lugar para adorar o nosso Deus, né? Então, bendito seja o Senhor nesta noite. Eu vou deixar aqui Salmos 40. Para a gente chegar no Salmo 70, que é a pressa, primeiro nós temos que ter a paciência, né? Amém? Salmos 40 para meditação. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas não são mais do que se podem contar. Amém? Glória a Deus, né? Deus ouve nesta noite, né, a sua oração. Ele está aqui nesta noite escutando, né, cada um de nós, né? Que nós possamos esperar no Senhor, né? E para esperar nós temos que ter paciência, né? Então muitas das vezes nós queremos se apressar, mas nesta noite Deus está falando, né? Para nós esperar com paciência no Senhor, né? Porque Ele já inclinou para ouvir a minha oração, a sua oração, a sua súplica, aquilo que nós temos pedido ao Senhor, né? Então nós temos que ter a perseverança que gera a paciência para cada um de nós, amém? Eu agradeço a minha recompensa. Vamos ouvir uma saudação pela missionária Edna, amém? Irmãos, as irmãs já vai se preparando, tá bom? Depois da missionária Edna, nós vamos ouvir as irmãs louvar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Fica ligado, irmão, porque você é a única pessoa que tem que estar conectada com o céu. Porque Deus, a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo de número 11, Ele vela pela tua palavra. Ou seja, quando você vai ver o significado, Ele diz: passar a noite acordado olhando para mim e para você. Por isso que lá no Salmos de número 121 vai dizer: eis que não cochila e também não dorme o guarda de Israel, porque Ele é fiel. Se ele passa a noite acordado, então os Salmos ele vai de conformidade à própria palavra dele, dizendo que ele não dorme, porque ele está olhando para você. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, também sou grata. Minha menina linda, cheguei atrasada, mas eu falei, deixei a bolsa, falei, não, eu vou. Buscar o Senhor por manter tempo, né? Louvado seja Deus, e me subir e me dando glória. Senhor, cada chuva, cada gota, meu Deus amado, cada pisada que eu dou, Senhor, meu Deus amado, seja comigo, dá vitória, né? Então eu vou ver da igreja, falar ficar de pé, fazer a oração. Hoje é quinta-feira, né? O culto da vitória. Eu vou ver da igreja para ficar de pé, para fazer uma grande oração. Soberano Deus, Pai eterno, Jesus querido, Pai amado, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, nesta noite, meu Deus amado, Espírito Santo, meu Deus querido, Pai amado, meu Deus querido, Pai Espírito Santo, Senhor Jesus querido, eu sou grata, meu Deus, e cada um, meu Deus, que está nesse lugar, Senhor, também quero te agradecer, Senhor, meu Deus amado, porque Tu és meu Senhor, meu Deus amado, Espírito Santo.
Amém? As irmãs se preparam para louvar a Deus. Amém? Se agrupem aqui. Depois das irmãs. Amém? Eu quero, né, que a irmã Ellen mais o esposo dela venha louvar a Deus para a gente colher dízimos e oferta à casa do Senhor. Amém? Fique ligado, irmãos. As irmãs né, se agrupem aqui. Vai adorar o Deus de Israel, porque Ele tem muito mais a nos dar do que nós oferecer a Ele. A única coisa que a gente pode oferecer a Deus é a nossa adoração. E a Bíblia diz que não basta que a gente faz a Ele de trapos de imundícia. Ou seja, por mais santo que a gente seja, irmão, não dá para comparar aquilo que Ele fez por nós. Amém? Grupo Mulher de Fé. Salve a igreja. Igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus fiel e santo.
escolher dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Se o irmão quiser ofertar, fazer a sua oferta, está aqui o Pix QR Code, faça a sua colaboração. Amém? E depois o presbítero Eliseu vai estar orando para que eu possa pregar a poderosa palavra de Deus. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Oh, glória! Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúde e luz de paz do Senhor. Amém. Hoje eu vou Fechar os meus olhos, entregar minha vida no seu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar para o meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no seu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar para o meu Senhor. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vivo mora em sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor. Crescer em mim, se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de suas mãos, mas deixe-me apenas no meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou, e me curou. Minha poder de filho, porque está na hora de levantar sobre as águas. Minha poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Minha poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de vida, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Seja o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vivo foi no sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor. Crescer em mim, se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Eu venho de suas mãos, mas deixe-me apenas no meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Minha poder de filho, porque está na hora de levantar sobre as águas. Minha poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Minha poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Minha poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Minha poder de filho, porque está na hora de levantar sobre as águas. Minha poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Minha poder de filho,
oportunidade, uma salva de palmas para Deus ao nome. Sim. Amém? Deus abençoe. Quero chamar o presbítero Eliseu para fazer a oração. Amém? Para que eu possa entregar a poderosa palavra de Deus. Cumprimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele venha falar. Aleluia. Amém. Poderoso Deus, Altíssimo Pai, aqui está o teu servo, pastor Daniel, vai ser nesse momento colocado, Senhor, para nos trazer a tua palavra, que o Senhor possa usar ele segundo o teu querer, como se fosse um instrumento em tuas mãos, Pai. Neste momento eu te peço e creio que o Senhor usará ele para nos trazer a palavra que estamos precisando nesta noite, a palavra de vida para mim e para você, que o Espírito Santo venha direcionar o teu servo para transmitir para o meu e para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe o presbítero Eliseu. Obrigado. Jeremias, capítulo de número 1, amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, amém? Jeremias, capítulo de número 1. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Jeremias, capítulo de 1, versículo de número 11. Amém? Leamos então a poderosa palavra de Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 11. E a palavra do Senhor veio a mim: o que és que vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor me disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Pode se assentar. Jeremias, capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo de número 12. Agora lemos que no capítulo 1 Deus chama Jeremias. Deus chamou ele não se atentou da responsabilidade que Deus ia colocar nos seus ombros. Porque, irmão, escute isso aqui, esse negócio de unção, isso é uma coisa que não volta. Por que não volta? De vez em quando a gente vê algumas pessoas brincando com unção. Eu vi uma vez uma pessoa, que a esposa dele foi ungida pastora, e ela falou que não sentia que era dele, não. Aí, Foi num determinado lugar e alguém orou e se consagrando. onde está escrito na Bíblia isso? Irmão, unção é a única coisa que não volta. Não, Davi foi ungido rei. Antes de Davi, quem era? Saul. Quando Saul erra, sai do propósito, Davi se apresenta diante dele e fala assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Irmão, a única coisa que é irreversível é unção. Não existe. O cara que foi ungido a pastor, ele foi ungido para a vida toda, acabou. Ele pode sair do propósito, mas aquele chamado está sobre a vida dele. Já era. Então Deus chamou Davi, como chamou também Saul. A diferença é que Saul, ele rejeita o propósito de Deus. Então quando Deus chamou Jeremias, atentando ao texto a qual lemos, Deus chamou ele e colocou uma responsabilidade sobre a sua vida. E a responsabilidade que Deus tinha colocado sobre a vida do profeta Jeremias até então era para ele profetizar. Por isso que Deus fala para ele, a palavra, Jeremias fala, a palavra que veio a mim da parte do Senhor. Porque Deus tinha chamado Jeremias para profetizar. Deus tinha chamado ele para atribuir uma responsabilidade. Porque ele era criança. Imagina você pegar alguém que tem 7 anos de idade, dar uma unção e falar: daqui de hoje você vai ser um missionário, daqui para frente você vai ser um pastor.
Se alguém for fazer isso hoje, ninguém aceitaria, irmão. Todo mundo chamaria o pastor de louco, ou uma pessoa, desconexo. Não pode. Eu estive num sepultamento uma vez de um pastor, e eu tive a oportunidade de conhecer um pastor, que foi o pastor mais jovem levado à convenção do Brasil, 16 anos de idade. Ele estava lá, conheci ele pessoalmente. Imagina, 16 anos. Ele foi ungido a pastor. É muita responsabilidade, né? Foi o pastor mais jovem levado à convenção no país chamado Brasil. Até então não existia, não teve um registro de alguém aos 16 anos que foi ungido a pastor. Não tem. Esse cara foi o primeiro. Então ele recebeu aquela unção de pastor e continuou no propósito até hoje. Aleluia. Uma pessoa que Deus usa extraordinariamente, mais de uma forma maravilhosa. Então, quando Deus chamou Jeremias, Deus colocou na responsabilidade dele aos 7 anos um chamado, uma vocação que era profetizar. Jeremias, sabendo, mesmo criança, porque quem é de Deus, irmão, ele vai entender as coisas de Deus. E quem não é dele não vai entender, porque vive no natural. Só que Jeremias sabia do compromisso e ele quis fazer o quê? Transferir a responsabilidade. E Deus vai falando para ele não temer, para ele não dizer que era uma criança, porque Deus ia colocar as palavras na boca dele. Jeremias sentiu que para quem ele ia profetizar não eram pessoas que você profetizava, digamos, olha, a barra de ouro, uma chave. Deus ia usar Jeremias para profetizar para Israel, porque Israel estava passando um período moralmente, eles estavam em declínio. A história de Israel é marcada de altos a baixos. Então Israel estava num momento que eles não queriam ouvir repreensão. Israel estava num momento em que eles queriam ouvir somente palavras de bênção. Observa que várias vezes Jeremias caía no açoite, ele era encarcerado, encerrado no pátio da guarda, porque ele estava profetizando para um rei que não queria ouvir a voz de Deus. Ele falou: nossa, mas tem alguém que só me profetiza o mal. E ele não aceitava, o povo não queria aquilo. O povo queria que mesmo que eles fossem adorar outros deuses, o profeta do lado de cá dissesse: ó, você está no caminho certo, vai dar tudo bem. Eu tenho um primo, ele não é crente, e ele é encafifado com aqueles negócios de alguém diz para ele, sabe que as pessoas que ligam ao outro lado? E tem um deles que é crente. Falou: Daniel, jamais eu quis ficar desse lado. Posso estar do lado de cá, pode não tá assim, mas jamais eu vou invocar aqui. E esse primeiro ele, fulano falou isso. Eu falei: vai tu vai pro buraco. O que as pessoas querem na geração de hoje? Falando de hoje, irmão, a sociedade, no geral, é o que acontece. Eu não sou político, mas no âmbito da política falando, presta bem atenção no que acontece. O país está indo de mal a pior. Mas dependendo da pessoa que está discursando, ela dá aquele discurso que vai agradar a mim, a vocês, e a gente fica sorrindo. Só que a gente sabe que o final e o fim é trágico. Então, quando Deus chamou Jeremias, ele chamou ele para profetizar para um povo que não queria ouvir nada de Deus. Irmão, se a nação de Israel não quis Deus como seu cabeça, eles já invejaram as nações vizinhas, dizendo: olha, dai-nos rei, porque os demais têm, o nosso vizinho tem, fulano tem, Beltrano tem, então nós queremos também. Sabe o efeito dominó? Cai o primeiro, cai o segundo. Todo Israel já estava fora do propósito. E eles não queriam que Deus fosse o Senhor da vida deles, porque eles queriam fazer as vossas vontades. E Deus chamou Jeremias para profetizar para eles se atentarem àquilo que Deus está falando, irmão, não é o homem. Porque Deus, quando ele chama Jeremias ainda quando criança, ele põe no ombro a responsabilidade. Só que quando Deus chamou Jeremias, ele começou a falar: não, mas é isso que eu sou uma criança. Tem mais, eu também não sei falar. Aí Deus se manifesta para Jeremias e fala: olha, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás.
E tudo quanto eu te mandar dirás diante deles. Não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí Deus dá mais uma vez uma palavra para Jeremias. A palavra do Senhor que veio a mim. Que é que você vê, Jeremias. Ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala: você viu bem. Jeremias fala: por que eu vi bem, Deus? Aí Jeremias fala: Deus, por que eu vi bem? Deus fala: porque vocês sabem que quando está chegando a primavera, a amendoeira é a primeira árvore a florir. Então você já tem certeza de que a primavera está começando. Então você tem que ter certeza, porque eu estou falando com você. A mesma certeza que você tem: a primavera está chegando, porque a amendoeira é a primeira árvore a florir no meio da primavera, no início da primavera. Então vocês sabem, ela está chegando. Então a partir de hoje vocês vão ter certeza que sou eu que estou falando. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou para ele: então, você viu bem. Porque agora, Jeremias, mudou as coisas. Aí quando ele entende isso, falou: realmente, Deus, eu vi uma vara de amendoeira. E aí Deus fala: então, você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Se eles tinham ciência de que a primavera estava chegando por conta da amendoeira que estava florescendo, Deus estava dizendo: eu quero que vocês tenham certeza, e além do mais, convicção, que eu sou Deus e eu velo pela minha palavra. Irmão, Deus só vai cumprir aquilo na sua vida que foi Ele que falou. E se foi o homem, não vai acontecer nada, porque Deus só tem responsabilidade com aquilo que é atribuído pela tua palavra, mas ninguém. Aleluia. Eu creio. Você não vê um monte de pessoas frustradas na vida, na caminhada? Não é porque ele luta, porque tem que ter luta, irmão. Nós temos que, não que eu quero passar luta, mas a gente passa luta. Mas no meio do caminho alguém ouve aquelas mensagens que não é nem Deus, porque a Bíblia diz que o que ele fala, ele confirma. O que Deus fala, ele confirma. Ele usa outro e vai no mesmo propósito. É assim, acabou. Por que ele faz isso? Para você não ter dúvida. Porque ele diz: enganoso é o coração do homem. Nós temos, irmão, nós somos, nossa, isso aqui é bom hoje, você está querendo isso aqui, é bom. Mas amanhã você fala: puxa, se eu pudesse, faria diferente. Depois que você recebeu tão algo desejado, aí você fala: mas desculpa que não era isso. Por quê? Era a tua vontade, não era a de Deus. E a de Deus? Perfeita e agradável. Aleluia. Irmão, quem Deus escolhe, está escolhido. E aquilo que Ele fala, Ele sustenta. É atribuído responsabilidade somente a Deus, por conta daquilo que Ele fala. Por isso que Ele falou: olha, eu procurei alguém que estivesse na brecha e não a encontrei. Por isso eu jurei por mim mesmo, e por isso eu não posso negar a mim mesmo. O Deus que liberou a palavra para você, o Deus que prometeu, amado, Ele é um Deus que Ele não pode negar. Ele não foi Deus, então descansa. A minha irmã veio aqui e leu que nós temos que o quê? Esperar com paciência no Senhor. Se você está no Senhor, pode ser que passe um dia, um mês, um ano, mas a bênção chega, porque quem atribuiu ela a você não foi a palavra do pastor Daniel, foi Deus. Então você tem que esperar. Você tem que esperar. Então Deus estava dizendo para Jeremias: quem está falando sou eu. Eu estou atribuindo a responsabilidade unicamente a mim. Presta atenção. Você não viu a vara de amendoeira? Não está chegando a primavera? Então eu estou dizendo para você que eu passo a noite acordado, velando pela minha palavra para cumprir. Irmão, a responsabilidade da minha vida e da tua vida está nas mãos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quem chamou você não fui eu, foi Ele. Se Ele te chamou, Ele garante, Ele se responsabiliza, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. É atributo de Deus não negar a si mesmo. Por quê? É a sua palavra. O que está em jogo não é a minha, é a você, a palavra dele. Por isso, Ele vela. Aleluia, Deus. Irmãos, olha só que interessante. Moisés falou assim: Deus, se o Senhor for possível, risca o meu nome no livro da vida. Quem falou isso não foi o pastor Daniel.
Ah, pastor, então Moisés era melhor que você? Em hipótese alguma. Moisés é mortal como você e como eu. Ah, mas ele viu a face de Deus. Me fala qual é o grau da esfera aí que ele está melhor que eu e você. A diferença é que ele está no Senhor. Mas vamos falar bem, falando de homem, da natureza humana. Ele não foi nem transladado. Ele não foi nem arrebatado. Elias e Enoque foi, ele provou a morte. Então ele não era melhor que eu e você. Aleluia. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Elias sobe numa carruagem de fogo. Irmão, nós estamos falando de um homem que conversava com Deus face a face. Quem é ele? Moisés. Só que Deus estava falando para ele: Moisés, eu quero que você entenda que o meu propósito é maior do que o teu, e a minha palavra não cai. Deus falou assim: olha, esse povo de 20 anos para cima não entra na terra prometida. Moisés se põe diante de Deus e fala: Deus, risque o meu nome no livro da vida, mas não mata esse povo. Vamos ler a história da Bíblia, falando da história de Israel. Israel, a Bíblia diz que daqueles de 20 anos para cima, ninguém entrou na terra prometida a não ser Josué e Caleb. Quem cumpriu a promessa? Deus, porque ele vela pela sua palavra. Se ele falou, não é não. Se ele falou, vai viver, vai viver. Se ele falou, está falado. Porque a responsabilidade é atribuída a ele, irmão. Não é a homens. Não tem aquelas pessoas que ficam esperando a profecia do casamento? Eu já vi cada criancice. Irmão, não tem na Bíblia dizendo que Deus foi lá, essa. Quando eles vão lá buscar a Rebeca, ali é uma representação de Cristo buscando a igreja. Ah, é essa. Não é que está escrito Deus falou, não. O certo dá as descrições de quem ia encontrar, que era a Rebeca. Por quê? Se Deus está dizendo que enganoso é o coração do homem, irmão, Ele já está dizendo assim: olha, as suas palavras têm começo e têm fim. E a dele? De eternidade em eternidade. Deus não muda. Deus não muda em hipótese alguma. Então, quando Deus atribui Jeremias ao chamado, ele falou: olha, fica na onde eu te coloquei, fica no propósito, porque a responsabilidade, Jeremias, não está com você, está comigo. Quem te chamou fui eu. Então, presta atenção que eu passo a noite acordado, olhando para você, para cumprir o propósito. É por isso que Salmos de número 120 vai dizer: eis que não cochila, eis que não tosqueneja, ele não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Por isso, irmão, se Deus cochilasse um minutinho, amado, já era eu e você. Mas por isso ele diz: ele não cochila e não dorme o guarda de Israel. Ele passa o tempo todo acordado. O que o guarda faz? Ele não fica guardando ali, vigiando. Deus estava dizendo: eu estou guardando por causa da minha palavra. Não é o grau de santidade seu, meu. Irmão, nós não alcançamos nada, acreditem nisso, pelo grau de santidade nossa. Porque senão estava escrito assim: olha, o grau de santidade de fulano é melhor do que o ciclano. E não é. Porque nós somos pó e barro. E Deus já deixou o quê? Um tesouro escondido em um vaso de barro. Nós somos barro. Só que o que tem aqui é um tesouro. O que está aí dentro é um tesouro. Glória a Deus. Você é de barro, eu sou. Mas o que está aqui dentro de mim é um tesouro. Aleluia, Jesus. Então Deus estava dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, fique em paz. Quem chamou você fui eu. Quem atribuiu a responsabilidade e a vocação de dizer para você profetizar para esse povo fui eu. Então você vai abrir a boca. Irmão, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso aqui, mas Deus tem. A única coisa que Ele me usa, Ele não pode te usar. A responsabilidade é de Deus. Se Deus te chamou, está chamado. E nós precisamos entender isso, irmão. Nós vamos pregar por um período de uma geração diferente, de épocas totalmente diferentes, de 100, 200 anos atrás, 1000, 2000 anos atrás. Mas nós vamos pregar aquilo que Deus quer que nós pregamos. Nós vamos falar aquilo que Deus quer que nós falamos e acabou. Aleluia. Porque a responsabilidade não está comigo, não está com você, está com a palavra de Deus. Por isso que ele falou: Jeremias, olha, eu velo pela minha palavra para cumprir.
reparou, irmão? Se Deus diz que vai abençoar, ele abençoa. Deus não tem essa. Se Deus diz que vai abençoar, ele vai abençoar. Independente se a pessoa serve ele ou não. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, nós somos crentes. Mas de vez em quando Deus surpreende a gente. Eu estava num determinado lugar, tinha uma pessoa que recebeu, e ela me recebeu tão bem, essa pessoa, eu fiquei olhando assim, rapaz. E quando ela terminou de me receber bem, Deus falou para mim assim, ó, fala para ela que eu estou promovendo ela aqui. Eu tenho que passar um segundo, ela vai acreditar no seu irmão. Nunca me viu. Ela conversou comigo coisa de 5 minutos, 6 minutos, não passam 7 minutos. Só que quem falou foi Deus. E eu falei. Aí às 5 horas da tarde, o telefone dela toca. Como Deus falou, vai tocar o telefone e alguém vai te convidar. Ó, tem uma cadeira te esperando de honra. Deus não faz acepção de pessoa. Para Deus abençoar, não. Agora, salvação. Você tem que estar aqui, ó. Salvação é diferente. Pensa, ela foi abençoada, mas não serve o meu Deus e o seu Deus. Ela precisa aceitar Jesus ainda. Mas se Deus disse que estava abençoando, e acredite nisso. Quando Deus falou para mim, falou assim: olha, o que está chegando para ela não é nem por merecimento dela, é pela recepção que ela te deu. Eita glória. A Bíblia diz o quê? Que aquele que der um copo de água ao justo pela galardão do profeta, irmão, o que você faz pro reino, irmão, não fica barato em nada. Tanto de bem quanto de mal. Se fizer alguma coisa contra a obra de Deus, Deus cobra. E se fizer de bem, ele retribui. Esse mesmo. E quando eu falei isso para ela, ela chorou igual criança. Chorou, ela falou: nossa, olha só as palavras dela. Eu não sabia que você é um canal. Ela não serve a Deus, ela serve a outros deuses. Ela falou isso também. Nossa, que bom, não sabia que você é um canal de bênção, Daniel. Irmão, eu não sou, mas Deus é que Glória a Deus. Aleluia. O canal que ela falou, eu até entendi que eu sou uma pessoa que Deus usa. Você é uma pessoa que Deus usa. Nós não temos glória nenhuma. Porque Deus disse que ia abençoar. Se Deus diz que está sustentado, porque Deus vela pela tua palavra. Glória a Deus. E a nossa vez? Chega, né? Aleluia. A nossa vez chega, irmão. Porque pode ser que o nosso está tão detalhado que é para Deus espalhar a glória dele na minha e na tua vida. Glória a Deus. Deus mostrou a glória dele na vida dela. Fez algo extraordinário. Ela não servindo a ele. Mas e o nosso? Tem detalhes. E o que tem detalhes tem o quê? Capricho. Glória a Deus. Porque Deus vai cumprir o propósito da vida da tua vida. Então, amado, presta atenção no que Deus está dizendo para você. É responsabilidade dele. Daquilo que ele falou com você. Daquilo que ele te prometeu. Porque ele vela pela tua palavra. Ele disse para Jeremias: olha, você não precisa se preocupar. Não fica colocando no papel: eu sou criança, não sei falar. Não, Deus não quer que você use desculpa. Deus quer que você faça o propósito dele. Ou seja, faça conforme Deus te ordenou, naquilo que Deus liberou para a tua vida. Você tem que andar nos conformes da palavra. Por quê, irmão? Jeremias estava querendo falar: olha, em outras palavras, já que eu sou pequeno, transfere, manda outro. Se fosse outro, Deus não chamava ele. Se fosse outro, Deus chamava fulano, não chamava Jeremias. Se fosse outro, Deus chamava qualquer um que estava na corte. Mas Deus olhou graça e falou: é você que vai e acabou. E aí Deus fala: não temos diante deles. Irmão, seja qual for, aonde Deus te colocar, tem que colocar. A verdade tem que ser pregada. Jesus tem que ser anunciado.
Porque nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, e Deus prestes a arrebatar a igreja. A única coisa que ainda freia a ação do maligno, do anticristo na terra, é a igreja de Cristo. Por quê? Enquanto nós estamos aqui, nós põe freio lá, e não vai acontecer nada além daquilo que está determinado pela tua palavra. Mas no dia que a igreja sair da terra, meu amado e minha amada, acontecerá o caos. Sabe por quê? Nós estamos na glória com Ele. Então, fique no propósito que Deus te chamou. Aceite o propósito que Deus confiou a você. Qual é? De servir a Ele, de abrir a boca, ser cheio de Deus. Porque tem um Deus que está dizendo, ainda que eu te chamei criança, não importa a idade, Deus está dizendo que Ele vela pela tua palavra. Ele atribui a responsabilidade para Ele. A responsabilidade dele está aqui, não está comigo, está com Deus. Se Ele chamou, Ele garante. Se Ele chamou você, Ele garante. Então, amado e amada, fique no propósito, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que chamou Jeremias, o Deus que chamou Isaías, o Deus que chamou Naum, Abacuque e Sofonias, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, e Ele vela pela tua palavra para cumprir, porque Ele é Deus e Ele é fiel em todo o tempo. Então vale a pena servir esse Deus. Mesmo que você olha assim para lá, para cá, você fala, puxa, mas a melhor coisa que a gente tem é servir. Nós somos cidadãos do céu. É algo interessante que nós estamos aqui, mas nós não somos desta terra. Nós somos passageiros. Somos peregrinos, estamos peregrinando. Lembra de Isaac? Ele não foi peregrinar lá na cidade de Gerar? Não era para ele habitar, era para ele, porque lá era terra de ímpios. E Deus ia transferir a bênção para ele. Glória a Deus. Deus ia colocar a bênção na mão de Isaac. Mas Deus disse: Isaac, presta atenção, vai, peregrina, faz conforme a minha vontade. Só que chega lá, lembra Isaac, ele conta uma mentirinha. Já viu quanta gente gosta de mentir? Já conheceu alguém assim? Deus estava querendo abençoar, mas Isaac falou que Rebeca ela era sua irmã e não esposa. Mas aí Deus é Deus. Ele faz o rei Abimeleque a janela olhar e falou: peraí, manda chamar Isaac aí, Isaac. Pois não, ela é a sua mulher. Aí o rei fala: por que não fizeste isso? Facilmente você teria trazido sobre nós um grande mal. Irmão, crente se sair do propósito, até não deitar causa tempestade. Causa. Olha só, Jonas tinha que ir para onde? Nínive. Para onde ele foi? Tarsis. A única diferença entre Jonas e Paulo, porque Paulo foi para Tarsis para fazer o quê? A vontade de Deus. E Jonas? Porque estava fugindo. Aí Deus fala: vou interromper a viagem. No meio do caminho Deus manda a tempestade. Deus interrompe a viagem lá no meio. E quem quase morre? As pessoas que não tinham nada a ver. Por conta de Jonas. Só que como Deus é um Deus amoroso de misericórdia, Ele fala: me lança ao mar, porque o problema está comigo. Quando lança, silêncio total. Sabe por quê? Jonas estava fugindo daquilo que Deus tinha atribuído a ele. Mas como Deus disse: vai, você tem que ir, tem que ir. Porque é o quê? É atributo, é a palavra de Deus que está em jogo. E quem tinha que fazer? Ele. Deus falou: não é você, Jonas. Você vai habitar lá, anuncie o meu nome para aquele povo. Por quê? Eles não estão decidindo entre a mão esquerda e a sua mão direita. Eles estavam fora do propósito. Então, o Deus que te chamou, o Deus que me chamou, Ele me atribuiu uma responsabilidade. E Ele está dizendo para mim e para você: Ele é Senhor. Ele vela pela palavra dEle para cumprir aquilo na minha e na tua vida. Então você tem que viver o propósito de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça conforme a sua vontade. Porque
Porque, irmão, luta nós vamos passar. Mas eu quero que você entenda que vai ter um Deus com as mãos guardando e te livrando. Por onde você estiver, o Senhor vai te guardar. O Senhor vai estender as tuas mãos e vai te guardar e te abençoar. Por quê? É atributo dele. Velar pela tua palavra. Porque ele é fiel. Por isso ele não pode negar a si mesmo. Então, se Deus disse, guarde o tempo, a hora, no propósito, embaixo das mãos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque ele vai cumprir aquilo que ele te anunciou. Amém? Então Deus está dizendo para você nessa noite: eu velo pela minha palavra para cumprir o que eu disse. Se Deus diz que ele vela, irmão, você tem garantia de que vai dar certo. A garantia nossa não é porque nós somos pessoas que não, é porque Deus vela pela sua palavra. Eu louvo a Deus por isso. Porque se fosse depender do ser humano de novo, meu irmão, e no dia que você está naquele dia que você fala, puxa vida, vou desistir, vou sair fora. Se Deus dependesse daquele dia para te fazer não daria certo. Mas como é Deus, aí Ele sabe das suas dificuldades. E Ele vela pela tua palavra, porque Ele é Senhor. Então Deus está dizendo para a igreja que Ele é Deus e Ele vela pela palavra dEle. Aquilo que Ele atribuiu a você é responsabilidade dEle. Por que eu disse que Moisés falou lá para Deus: risque meu nome? Irmão, eu sou pó e barro, mas presta atenção nisso aqui. Tem hora que Deus ele é pego pelo quê? Pela palavra dele. Irmãos, é pego pela palavra dele. Se ele falou, peraí, Deus, quem falou? Fui eu? Não, foi você. Foi o Senhor, então vai se cumprir. Moisés ele tentou fazer algo, mas Deus falou assim: não, Moisés, quem está falando sou eu. Olha, é a minha palavra. Aqui ninguém muda, ninguém faz revogar. Glória a Deus. Então, irmão, tem hora que a gente olha a Deus e pega Ele pela palavra. Espera aí. Aí diz: olha, Ele não pode negar a si mesmo. Quando a gente vê essa passagem na vida, a gente se alegra, irmão, porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode anular o plano, o propósito dele na tua vida. Pastor, não pode. Porque tem pessoas que falam: mas se Deus quiser, irmão, então talvez seja um Deus diferente que você quer. Porque se é um Deus que eu estou pregando, de Abraão, Isaac e Jacó, manifesta na pessoa de Cristo Jesus, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais. Ele não nega ele não nega. Esse negócio de si é um advérbio de dúvida. Quando a pessoa carrega a dúvida, ela não prega esse termo. Mas se Deus, não tem esse negócio, Ele vela pela tua palavra. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele falou, irmão, descansa em paz e tenha garantia. O Deus de Abraão não dorme, Ele não cochila para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Deus abençoe. Quem recebe essa palavra, eu recebo, porque ela veio do céu para mim e para a tua vida. Amém? Amém. Vou estar orando. Amém? Damos aviso. Fique de pé. Amanhã é sexta-feira, irmão. O que nós vamos fazer? Oração das 5h30 às 6. Amém? Sábado das 5h30 às 6. E domingo é o culto da família. Domingo, irmão, não perde. Não saia do propósito. Irmão, Deus despejou uma glória extraordinária nesses dias. Eu tenho visto a mão do Deus de Abraão, Isaac, Jacó, abençoando, despejando, e eu falo: não é fiado, não. É em larga escala. Amém? Então, amanhã vem orar, sábado vem orar e domingo vem buscar a presença de Deus, que é o culto da família. Tá? Amados, não se esqueça, de nos apresentar o propósito do congresso, que a gente está fazendo em outubro, Então vamos fazer em novembro, mas vai ser em outubro também. Outubro é uma data boa, novembro tem muito congresso, dezembro tem muito congresso, Então é difícil.
vamos atender. Mas se bem que novembro foi bem moderado, né? Porque da outra vez aqui em dezembro, a gente estava com propósito de vir para cá. Mas Deus honrou, Deus está maravilhoso, né? Então Deus fez o extraordinário, tá? Então, na oração dos irmãos, apresenta, tá? Para Deus abençoar, salvar, curar, libertar, quebrar barreiras, mudar, destruir todo o plano do diabo. Amém, irmão? E fique no propósito, tá bom? Deus abençoe. Vamos fazer a oração, só sai depois do lado profético, e depois que dá as bênçãos apostólicas, eu vou orar pelo lado. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, a cada um que pôs a planta do pé, Pai. Senhor, eu te peço, abençoa, guarda, livra, põe as mãos, Pai, sobre mim, sobre a igreja, lá onde nós for, Senhor, vai o Senhor na frente, amarrando o valente, destruindo todo o mal, todo o laço, toda a arapuca do mal, destrua nesta noite, Pai. Eu profetizo, Pai, que todo dardo inflamado de Tobias, Sambalate, de Balaão e Balaque seja quebrado, destruído e desfeito, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai, a tua igreja, o teu povo, cada um que vem te adorar, te buscar. Eu libero a posse da bênção, da vitória, do aumentar, do crescer e do prosperar, do livramento e da tua glória, Pai, que vai ser espalhada na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Curva a cabeça, que a graça, e curva a cabeça e estende os braços, amém? Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja derramado sobre todos nós e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Está abençoado a minha e as vossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu sendo na minha vida, sendo no ministério, na vida de cada um dos irmãos que está aqui, nos assiste ou vai assistir, encerro. Deus nos abençoe. Na salva de palmas para Jesus.